a sós com teu Pai. E como a palavra nos diz, o vento é contrário. E quando é vento contrário, a barca fica assim, balançando, e vai para longe, 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 longe da terra. E quando é longe da terra, que quer dizer, para chegar, tu tens que caminhar sobre as águas, a morte. A morte. E somente a pessoa que pode caminhar sobre as águas, aquele que tem poder sobre a morte, é Jesus Cristo. Nesse tempo que estamos vivendo, secularizado, o vento é contrário. O vento é contrário. Pode se virar para a esquerda ou direita. Temos que entender isso. Pode acontecer. Esquerda ou direita. A barca não vai afundar. Mas a fantasma, quando perdemos a fé em Cristo Jesus, é como um fantasma. Ver Jesus como fantasma. Duvidar. Barca do Senhor. Na barca do Senhor. Por isso nos convida, não tenhais medo, sou eu. Também nesse acontecimento, Deus se faz presente na vida. Também. Nos ventos contrários, Deus está. E muitas vezes perguntamos, por que acontece isso? Por que até dentro da barca do Senhor, até dentro da igreja, perguntamos, onde está Deus? Não? Mas somos convidados de olhar para Cristo, não olhar para a debilidade de cada um, como nós experimentamos nesses dias do Encontro Mundial da Juventude, a alegria dos nossos jovens, milhões de jovens, não? Para ouvir a palavra do pastor, do Pedro, que na sua debilidade, mas aí está Cristo. Aí está Cristo que fala para o seu povo, que convida a cada um de nós ter fé em Deus. E ter fé em Deus, suscitar dentro do nosso coração essa alegria, a profundidade da nossa fé. Como São Paulo nos diz hoje, irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado nos testemunhos do Espírito Santo e da minha consciência, tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar que ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos e os minhas razas, eles são israelitas, a eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles e descendente quanto à sua humanidade, como qual Cristo está acima de todos, Deus bendito para sempre, que o povo de Israel deixaram de reconhecer Jesus. Por isso que a perversidade dentro do nosso coração, muitas vezes, de pensar mal de Deus.
que Cristo tem poder, não tenhais medo. Por isso os nossos jovens, com alegria, olhando para Cristo, olhando nesse anúncio da boa notícia que Cristo venceu a morte. Vai acontecer. Vai acontecer. Está acontecendo a secularização no mundo inteiro. Já. Real. E somos convidados a ser firmes na nossa fé. Firmes. A destruição da família para destruir o chamado de Deus. A vocação do pai, da mãe. Destruído isso, também, se nós não apoiamos na graça do Senhor, perderemos a garantia da vida eterna. Por isso resgatamos na catequese, nas formações, que os nossos jovens terão uma garantia dentro do seu coração, que se encontra um novo sentido da sua vida. O sentido da sua vida. Eu mesmo, como padre, nunca imaginei que vai acontecer isso no mundo, na minha, como se diz, minha caminhada como padre, tão radical, tão rápido assim. Porque quando eu tinha 14 anos, eu lembro que o Santo Padre, o Papa, passou nas Filipinas em 81, eu acho, depois que ele visitou o Brasil. Naquela época, a igreja ainda bem forte mesmo. Alguns não nasceram ainda, mas eu lembro assim que quando fizeram um ensaio, sabe? A segurança das Filipinas fizeram um ensaio na minha arquidiocese, como o Papa vai passar, como o comportamento do povo, não? E o Papa deveria ser passado às 4 horas da tarde, 4, 5 horas, e eles fizeram um ensaio e a gente não sabia, não? E 11 horas. Rapaz, quando eles falaram, o Papa está chegando. E eu corri lá em cima das árvores e todo mundo vai atrás. Eu fiquei lá em cima das árvores, todo mundo olhava e o Papa nada. Depois de uma hora e meia, falaram, não, é um ensaio. Eu falei, caramba. Temos que dizer de novo. E dizemos, voltamos num lugar, tal lá. Os catequistas, lembro que os catequistas colocaram a gente no ônibus, todo assim, todo mundo tem que dizer. E nem sabia que esse Papa, não sei se aqui, mas é uma figura tão grande assim, sabe? E logo que almoçamos, já 4 horas, de novo vai dizer que o Papa está lá e corremos naquele lugar, não tem mais lugar porque tem muita gente já. Eu falei, caramba, como possível? E sim. E o Papa chegou às 6 horas da tarde. Não? Porque por causa das ilhas, e tem que deslocar tudo assim, segurança de tudo assim. Mas aquela alegria de ver, não, a figura, aquele que Deus envia na nossa frente. Por isso grava no coração, na mente da gente, como esses sinais tão pequenas, que se torna realidade de cada um. Peregrinar, caminhar, e aquele que possam peregrinar, aquele que leva na sua vida necessária. Porque se você vai peregrinar com tantas malas, você não vai conseguir. Especialmente nesse encontro mundial da juventude. Olha, o pior, eu acho, caminhada, desde já que eu mesmo que
sempre eu participar do encontro mundial, porque tem uma peregrinação, quer dizer, tem que caminhar. Rapaz, os portugueses é português mesmo. Porque caminhamos assim, quantos quilômetros para chegar, não? Que você não pode cortar. É porque estava separado A, B, C, está separado numa, como se chama? Um rio. E vai começar, que eles pensaram isso? Não? Até para pegar o kit, para jantar, café de manhã e almoço, para domingo, e tão longe, mas você tem que caminhar. Não adianta que você vai murmurar. Vai experimentar o que está dentro do seu coração, e depois terás uma alegria, e a alegria dos nossos jovens cantando. Pensou num aeroporto assim, quando chega aqueles jovens, começar de tambor e cantar aquele como o aeroporto como tremendo assim. Treme. De tanto cantos. Não? Que normalmente os catecúmenos, não? Alguns que conhecem a comunidade catecumenal, quase 70% dos jovens que participem do encontro mundial são membros do caminho catecumenal. 70%. E quando entra junto com os carismáticos, porque neste ano, aqui no Brasil, juntaram, sabe, os catecúmenos, alguns catecúmenos, alguns carismáticos. Claro, aquele com um tambor, aquele rapaz treme. E andando nas ruas, cantando. Não? Tem uma filmagem do Dom Paulo, como assim? Dom Paulo dançando junto com eles, dançando. E como tem uma tradição do caminho catecumenal, que após o encontro com o Papa tem uma chamado vocacional. Milhares de jovens levantem. Milhares de jovens. Coloca a sua vida em serviço da igreja, em qualquer parte do mundo. Essa é uma alegria dentro da igreja, que perante da situação do mundo de hoje, Deus suscita dentro da igreja o teu Espírito Santo para que a comunidade cresça na fé. E fruto da fé que estamos aqui hoje, no fruto da fé, não é pelos nossos gostos, eu mesmo como padre, fruto da fé, porque para estar, ninguém quer estar. Tem pessoas que me perguntam, você padre, você gosta? O que você gosta? Você está bem? Ou está gostando na missão? Ou aí ou aqui? Eu falei, olha, na missão ninguém se gosta. Se temos que escolher, não é assim. Não se escolhe. Deus que escolhe a cada um de nós. Por isso temos que caminhar, temos que se alegrar. De não tenhais medo. Que possamos preparar para os nossos jovens no mês de outubro, no final de outubro ou no começo de novembro, teremos uma peregrinação pós jornada mundial, aqui mesmo próximo. Eu espero que a comunidade participe junto com a organização que vai ser montada nesses dias, que possamos todo mundo no sábado e domingo possamos assim celebrar, não? Celebrar com alegria, preparar o nosso coração, que os nossos jovens da catequese, da primeira comunhão e da crisma possam participar, que os pais acolhem, que acompanhem, participem, não? Ônibus, faremos isso próximo aqui, e dormiremos, não? Dormiremos
Se cada um pode comprar saco de dormir, não é um barraquinho, saco de dormir. E vai dormir no seu saco. Não? No seu saco. Não é para saco dos outros. No seu saco. Por isso cada um tem que caminhar. E isso é uma experiência na vida de cada um. Não vai dormir no hotel. Por isso, aqueles que têm problemas, que não gostam de caminhar, não gostam de sofrer, que fiquem na sua casa. Que fiquem na sua casa. Porque você não vai entender. Se você quer levar malas, fiquem na sua casa. Não? Fiquem na sua casa. Mas aqueles que querem experimentar essa palavra que ouvimos hoje, entrar na barca do Senhor, entrar na barca do Senhor, porque acontecerá na sua vida às 3 horas da madrugada, aonde que o poder das trevas tão forte, que o vento é contrário, tu vai abalar. Não tenhais medo, pouca fé. Pouca fé. E Jesus, não tenhais medo, porque perante a morte, perante a situação dos seus filhos, e quando seus filhos vão sair em casa um dia, vai voltar de madrugada, ou não voltar na madrugada, e vai se drogar, tu não te deixará dormir. Não te deixará dormir. Não te deixará dormir. Porque você vai sentir logo, onde está meu filho? Onde minha filha? Porque a secularização vai destruir a vida dos seus filhos. E precisa uma palavra potente de Deus, através da igreja. Por isso, queridos catequistas, não tenhais medo de anunciar Jesus Cristo ressuscitado. Pelos nossos irmãos, das pastorais da família, não tenhais medo de anunciar Jesus Cristo na vida matrimonial, de abraçar o matrimônio com alegria. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Na catequese ou nas pastorais, de abraçar a fé do seu trabalho, na pastoral do dízimo, pastoral dos coroinhas. Não tenhais medo de anunciar, de amar os nossos jovens, de acolher os nossos jovens, não? De acolher. Nascerás uma vocação santa na vida dos nossos jovens. Não tenhais medo quando há diversidade de unir uns aos outros. Não tenhais medo. O Senhor está vivo. O Senhor vem ao auxílio de cada um de nós, especialmente nesse tempo tão difícil. Tem muitos padres e muitos que participaram no Encontro Mundial da Juventude, padres e jovens de Nicarágua. E hoje o governo mandou não voltar. Não pode entrar. É isso que vocês têm que entender. Quando o comunismo, ele manda. Ele manda. Não pode brincar perante a fé. Não volta. Os padres estrangeiros, o padre de nicaraguense, não volta. Eles têm que pedir agora auxílio, como se diz? Asilo, não? Político, hoje. Já foi avisado antes da saída, mas tem que fazer a missão, e isso hoje não volta. Não volta. Por isso todos nós rezemos para a nossa igreja, no mundo inteiro, não? Que o Senhor venha ao auxílio de cada um de nós. Que seja forte a nossa fé. Que perante da secularização, perante nesta água mais profunda, também a morte vem, mas possamos caminhar sobre a morte. Vai
enriquecer a cada um de nós, devagar, a nossa fé, para que possamos entender a grandeza da presença de Deus na nossa vida, ter fé em Deus. E ter fé em Deus, ter uma experiência pessoal com esse encontro com Ele. Experiência pessoal. Porque nós não podemos estar aqui se nós não temos uma experiência pessoal com Ele. Não mais uma fé de religiosidade natural. Você sabe que a religiosidade natural, o medo que Deus bem me castiga, por isso eu pago ou eu participo no meu dízimo. Eu faço isso para ajudar os pobres, para que o Senhor me abençoe isso, para que eu passe no concurso ou alguma coisa. Eu faço isso em novena, é como a sua fé é pelo novenário. Não mais. Vai atrás pelo pele de cada um. Será e acontecerá. Por isso temos que pedir a fé em Deus, a fé e um dom de Deus. E de Deus dá esta fé daquela pessoa que Ele quer dar, não o que tu queres. Graças a Deus. E se Deus, o Pai, vai revelar, tu terás. Se Deus não vai revelar, não terás. Não terás. Ele vai endurecer o seu coração. Por isso que a humildade, a simplicidade, temos que pedir ao Senhor, pedir, e ser forte, ser corajoso, ser também humilde perante da nossa caminhada. Que abracemos com alegria, queridos irmãos e irmãs, abraçamos a fé em Cristo Jesus. Que alegria que possamos hoje celebrar esta Eucaristia. Não? Eu estava nesse encontro e uma loucura. Eu falei, vocês sabem que eu recebi o passaporte meu sexta-feira passada. Eu recebi mais ou menos às 1h30 da tarde. Eu estava atrás do correio onde está andando esse passaporte e recebi assim, e uma loucura mesmo assim. E às 5h eu viajei para não perder a passagem. Eu viajei para Lisboa, sábado, domingo, segunda, temos que voltar já, não? E quando chegamos aqui no aeroporto, o que você fez lá? 3, 4 dias você está na Europa, o que você fez lá? Eu falei, eu fui no Encontro Mundial da Juventude, e a mulher olhava para cima e para embaixo, assim, ó. E uma loucura, você vai participar lá? Mas é uma alegria para todos nós. Não somente uma alegria para mim, mas para todos nós. Que essa é a igreja. O Senhor nos chama. A igreja nos chama de crescer na fé. Porque esse encontro é um encontro único na vida dos nossos jovens. Gravará no seu coração. Tantas, você sabe que quando nós fizemos para pegar a caçula, porque normalmente se pega a caçula no dia, de manhã já. E nesses dias, quilômetros e quilômetros, e eu fiquei na fila às 10h, eu acho que mais ou menos às 11h30 da noite que eu peguei a caçula. De tantos padres que participaram. Tantos padres. Aqui mesmo no Brasil, eu encontrei tantos padres de Rio Grande do Sul, de Brasília, de São Paulo, e dos outros irmãos, assim, no sacerdócio, e participar assim, porque tem uma experiência, não? Tem uma experiência. E isso cresce a nossa comunidade, que um dia preparemos para
4 anos depois, vai ser na Coreia do Sul, no céu, não? Que não é fácil, esses países. E, talvez podemos, se podemos programar alguns países, visitar, ou vocês podem visitar as Filipinas, não? Para que terá um encontro também com outras culturas, não? Na Ásia, que vocês possam entender a grandeza da unidade da igreja. E isso podemos já preparar os nossos jovens, muitos jovens da África que tá trabalhando já, não? Vendendo qualquer coisa para ganhar, poupando, guardando para esse encontro mundial, não? Para que ter uma experiência pessoal, não é um passeio, mas um encontro, não? O encontro, não? É como minha irmã, o meu propósito que vamos passar para Roma, se tivesse chegado antes a passaporte, mas não deu oportunidade, ela ficou e o Vinícius foi sem falar italiano, sem falar francês. E isso, e Deus abriu, não? Minha irmã e Vinícius fizeram uma peregrinação em Roma por 2 dias, não? Cada dia mais de 16 quilômetros andavam. Minha irmã está bem forte assim, fisicamente, para lutar contra também problemas da sua saúde, mas com uma força assim, dentro de uma determinação assim, de lutar contra a morte. Que quer dizer a morte também das dores que está passando nesse momento, já estourou tempos que estão saindo já, o câncer já está bem avançada, não? Bem avançada, mas aquela alegria de estar juntos, não? De viver e de morrer dignamente, de morrer, se Deus permite, a morte física, que possam morrer dignamente, não? Meu propósito é que pelo menos podemos encontrar, não? Depois da declaração já do médico, que não tem mais outros meios, eu falei, vamos encontrar em Roma e vamos celebrar a Eucaristia como família e depois despedimos, mas Deus nos não permitiu assim. Deus tem outro plano de amor para cada um, por isso continua a missão, continua a vida, não? Continua a vida. Que possamos assim também acreditar e aceitar a vontade de Deus. A vontade de Deus de viver na unidade com Ele, de rezar uns pelos outros. Por isso rezemos pelos nossos jovens e abracemos, queridos pais, que hoje dedicamos para todos os pais. Que tu seja um pai para os seus filhos. Que tu não mede pelo seu egoísmo de quebrar, de destruir a unidade que Deus vos deu. Que quer dizer a unidade? Essa unidade na diversidade. Que Deus uniu, o homem não se separe. Por isso que não existe pai sem mãe. Por isso o papel da mulher na vida do pai, o papel da mãe na vida do pai. Por isso que abrimos o dia da semana da família.
porque não existe matrimônio sem família. E não tem família sem a presença de Deus. Por isso que guardemos esse útero santuário da vida, que é a sua família, que amem o seu marido, que amem a sua mulher, e amando uns aos outros, perdoando uns aos outros na diversidade. Também no pecado do outro, caminha com Jesus sobre as águas. Não tenhais medo, porque sou eu. Sou eu. E para entender esta palavra, sou eu, Deus se faz presente nesse acontecimento na sua vida, que no tempo contrário, o vento é contrário, também Jesus se faz presente na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo.